Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então agora falar um pouquinho sobre este módulo, energia e suas medidas. Vamos dividir ele em quatro para ele não ficar tão extenso aí para vocês, né? Então, todo início de módulo a gente tem uma imagem de abertura e essa imagem de abertura ela trabalha justamente o que? A quantidade de energia armazenada, né, em um alimento e a potência aí de um automóvel ou de uma lâmpada, assim como os seus rendimentos são informações, na verdade, né, de grande relevância para a sociedade moderna. Então, essas informações que diz respeito ao alimento, a energia armazenada dentro de um alimento, a potência de um carro, a potência de uma lâmpada, né, são informações importantes. E perguntas como estas que aparecem aqui no cantinho, por exemplo, na número 1 ali, ó, como, né, determinada quantidade de energia armazenada, né, como determinar essa quantidade de energia armazenada em um corpo. E outra pergunta, e a energia transferida de um corpo para o outro, ou a energia transformada em determinado processo. Perguntas como estas, e como a número 2 e a número 3 ali, nós vamos responder ao longo deste módulo, então fiquem tranquilos. A segunda pergunta diz o seguinte, olha lá, ó. O que você entende pelas expressões, coisas que a gente usa aí no nosso cotidiano? Essa barra de cereal possui 100 quilocalorias, né, de energia, ou essa lâmpada tem 12 watts de potência, ou ainda esse carro esporte tem aí 150 CV de potência, né? Então, né, essas perguntas a gente vai ver aí com calma, então fiquem tranquilos. E a terceira ali, a terceira traz algumas perguntas como: o que significa dizer que uma lâmpada LED, né, é mais eficiente do que uma lâmpada, né, fluorescente, ou ainda que um automóvel híbrido, ou seja, que ele trabalha, né, com dois tipos de combustível, ou totalmente elétrico, é mais eficiente do que outro, a gasolina. Então ele está fazendo algumas comparações que a gente vai verificar. E aí o nosso primeiro módulo, ele já começa com o título na sequência, né? A energia pode ser quantificada? Então, a partir de agora, né, nós vamos aprofundar os estudos sobre a energia armazenada em um corpo, né, transferida de um corpo para outro ou transformada de uma modalidade em outra. Então, essas são as formas que a gente vai estar vendo. Nós vamos também conhecer, ou melhor, nós vamos aprender que as quantidades de energia podem ser quantificadas, né, ou seja, expressas em unidades de medida de forma adequada, né, com cada situação, como por exemplo, caloria, a gente utiliza o cal, né, no estudo de fenômenos térmicos, né, o Joule, que é o J, que é a unidade de sistema internacional, né, de unidades, que é o famoso CI, né, Sistema Internacional de Unidades. E aí, no decorrer do módulo, ainda nós vamos definir duas grandezas associadas a processos de transferência ou de transformação de energia e que são de grande relevância. Nós estamos falando então da potência, que é uma medida, né, de rapidez com que a transferência de energia em determinado processo ocorre, né, então essa é a potência, e o rendimento energético, que é uma medida, né, do grau de aproveitamento da energia disponível para a execução deste processo. Então, lembre-se, nós vamos ver aí potência e também nós vamos ver aí o, a questão do rendimento energético, tá? E aí nós vamos ver ainda que as unidades de medidas de potência, de acordo com o sistema internacional, é o Joule por segundo, é o que a gente representa J/S, né? Mais conhecido popularmente, né, até assim como o Watts, que é o W, tá? Então nós vamos entender aí algumas unidades de medidas também. Bom, indo para frente, nós temos aqui, ó, né, essas duas imagens, tá? Olha lá. E nós vamos entender o tópico caloria, né? Então, o que seria a caloria? A caloria seria a unidade usual de medida de energia no estudo dos fenômenos
térmicos. Não confundam com calorias dentro dos alimentos. Isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, olha lá. Olhando essas duas imagens, são imagens da praia, perfeito? Então, durante a visita aí, né, a uma praia, é possível notar que às 10 horas da manhã a areia da praia já está quente, certo? Então, a gente está falando dessa areia aqui, ó. Enquanto que a água do mar, ela ainda está fria, né? Então, durante a manhã, a areia esquenta mais rápido e a água permanece mais fria. E aí, quando começa final da tarde e anoitecer, a areia da praia esfria mais rápido, enquanto que a água do mar, ela ainda se mantém morna, né? Por quê? Porque ela levou o dia inteiro esquentando. E ela tem uma propriedade diferente da propriedade da areia, que esquenta e esfria de forma rápida, né? A água, ela tem uma propriedade que ela demora para esquentar, né? Ela leva o dia inteiro esquentando e depois ela demora para esfriar, né? Então vem a primeira pergunta aí, né? Por que a areia aquece e esfria rapidamente, enquanto que a água demora mais para aquecer e para resfriar, né? Nós vamos falar de uma propriedade em particular, que se chama calor específico. Lá do sexto aninho, vocês já começaram a estudar coisas de física e já viram o que era o conceito de matéria, né? O conceito de propriedades físicas. Nós vimos lá massa, volume, temperatura, mudanças de estado, temperatura de ebulição, de ebulição, temperatura de fusão e agora densidades são propriedades e agora a gente está falando aí do calor específico, que cada matéria tem o seu calor específico. E como é que ele surgiu, né? Então, lá no século XVIII, certo? O médico e químico escocês, né, Joseph Blank, no século, ele verificou, né, o calor específico de um material expressa, na verdade, a quantidade de calor que uma determinada massa desse material deve receber para aumentar uma temperatura em um determinado valor. Ou seja, eu tenho o volume de água do mar. Eu preciso de uma grande quantidade de calor para que esse volume de água, já que ele é grande, ele possa aumentar a temperatura. Então, olha lá, ó. Na legenda nós temos aqui, ó, em A, que é essa aqui, ó, é a praia de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, no período da manhã. Há poucas pessoas se banhando no mar, porque a água ainda está fria, certo? Nesse horário, então, a brisa sopra usualmente do mar, né? Então, ou seja, de uma região de alta pressão atmosférica, para a Terra, que é uma região de baixa pressão atmosférica. Na foto 2, nós temos o que, né? A mesma praia, só que agora no fim da tarde. Então, há muitas pessoas, a gente já consegue perceber que tem mais pessoas se banhando no mar, porque a água já está mais quentinha, né? E nesse horário a brisa sopra, né, da terra, ou seja, a região de alta pressão atmosférica para o mar, que é uma região de baixa pressão atmosférica. Então essas são as características aí que a gente tem, beleza? Vamos então continuar aqui, ó, né? Nós temos a continuação, nós temos uma imagem, uma frase em destaque no material de vocês, então é sempre importante marcar uma setinha, que essa informação é importante, juntamente com isso aqui. Então, vamos lá. Então, deste modo, a partir do exemplo da praia de Ipanema, que a gente viu ali no slide anterior, nós podemos concluir que o calor específico da água, né, que leva mais tempo para ser aquecida, e também para ser resfriada, então se ela leva mais tempo para aquecer, ela leva mais tempo para esfriar, é maior do que a areia. Então, o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Olha aqui na legenda, né? Ao estudar fenômenos térmicos, Joseph Blank apresentou a definição de calor específico e também de calor latente, que é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou extraído, né, de um corpo para que ele mude de estado físico. Essas grandezas são fundamentais para compreender aí o efeito do calor, né, nos materiais. Então a gente está introduzindo aí, ó, mais informaçãozinha para vocês. E aí, a partir então dessa grandeza física, definiu-se também a unidade, né, usual, né, de energia, que é a caloria,
representada pelas 3 letrinhas cal, né, da seguinte maneira. Então, olha só, isso aqui é importante, ó. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, caloria, né, seria isso. Uma caloria, melhor dizendo, corresponde à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, né? Então, nós temos, portanto, que o calor específico da água, ele é o seguinte, ó, é 1 cal por grama. Como que a gente lê isso aqui, né? Lê 1 caloria, tá? Por grama por Celsius. Então, é 1 caloria por grama por Celsius. Essa é a unidade, né, do calor específico, que a gente, quando for trabalhar mais para frente aí, né, contas, no final tem que ter a unidade, né, calorias por grama por Celsius, beleza? Bom, indo mais para frente, nós temos aqui, ó, um quadro que nos traz alguns exemplos, né, de alguns valores de calor específico de alguns materiais que são comuns aí no nosso dia a dia. A água em estado líquido, ela tem o calor específico de 1, a madeira de 0,65, o álcool e a glicerina de 0,58, o gelo, quando ele está a menos 10, ele tem 0,50, o vapor de água, quando está a 100 graus, 0,48, o óleo mineral 0,40, o carvão mineral 0,33, as rochas, daí a gente lembra lá do basalto, do granito e do mármore, nós temos o que? 0,21, o vidro, né, e areia 0,20, o concreto 0,19 e o ferro, então, 0,11. O que eu posso perceber é o seguinte, é que quanto menor for o meu calor específico, mais rápido ele aquece e mais rápido ele esfria, certo? Então, olha lá, ó, comparado a areia, que é 0,20, e a água, que é 1, a gente falou já que a areia ela esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Por isso que nos desertos, o que, que acontece? É muito quente durante o dia, porque o sol aquece e aquela areia aquece rápido, e durante a noite não tem o sol para aquecer, então aquela areia esfria e esfria muito rápido, certo? Então é importante a gente perceber que, primeiro, o calor específico da água foi escolhido aí como de forma arbitrariamente como padrão de referência. A água só seria o nosso padrão. E por isso o seu valor é exatamente 1, não é quebrado, é 1, né? E aí, a escolha da água está relacionada à relevância da água, né, que a relevância do seu papel, melhor dizendo, né, em diversos fenômenos térmicos, tais como aqueles que estão associados, né, ao clima, estão associados aos seres vivos, estão associados à sua disponibilidade para a realização de experimentos e assim por diante. Ou seja, nós utilizamos a água como exemplo porque ela é extremamente importante para nós. Outra coisa que a gente deve levar em consideração: quanto maior for o calor específico de um material, mais difícil ele poderá ser aquecido ou resfriado. Olha o que eu falei para vocês. 1 é maior que 0,20. Então a areia esquenta muito mais rápido e esfria muito mais rápido. A água demora para aquecer e demora para esfriar, certo? Então, ao compararmos, né, os calores específicos da água, que é 1, aqui o primeiro, e do ferro, que é o último, nós percebemos que a água necessita de uma quantidade de calor quase que 10 vezes maior que a do ferro para sofrer aí a mesma variação de temperatura, né? Então é isso que está dizendo. E a gente ainda tem que levar em consideração o seguinte, que o calor específico de um material depende da natureza desse material e de seu estado físico, ou seja, se ele está no sólido, no líquido ou no gasoso. Aqui nós temos o exemplo da água no estado líquido, que é 1, o gelo, que é água no estado sólido, a menos 10, que é 0,50, e o vapor de água, que está ali a 100 graus Celsius, é 0,48. Então, né, a mudança de estado físico também influencia e a própria composição da matéria.
Então, o calor específico da água é 2 vezes maior que o do gelo. A água líquida é praticamente, ó, 2 vezes, né, maior do que o do gelo, tá? Então, uma vez definida a grandeza, né, calor específico de um material, podemos calcular a quantidade de calor, que a gente representa aí com a letrinha Q, necessária para provocar o quê, né? Em um corpo de massa M, olha aqui, então eu tenho Q, eu tenho M, e calor específico, que é o C, certo? Uma determinada variação. Então, olha só, este conteúdo vai ter uma formulazinha para a gente calcular o que? A quantidade de calor, certo? Aí nós temos a massa desse objeto, o calor específico desse objeto e nós temos uma variação de temperatura. Então, essa formulazinha aqui vai ser muito importante para vocês ao longo aí deste módulo, né? Vamos ir para frente, olha lá. E na sequência, então, a gente tem esse texto aqui, ó. Variação de uma grandeza, né? Então, olha lá. O símbolo que a gente lê como delta, que é esse triângulozinho, corresponde à letra D maiúscula do alfabeto grego. Trata-se, então, de um símbolo muito utilizado em ciências para representar a variação de uma grandeza física qualquer entre uma observação inicial e outra final. Então, quando a gente usa esse delta, eu estou dizendo que eu vou ter uma temperatura inicial e uma temperatura final, certo? Considerando o exemplo de um automóvel que esteja acelerando em uma estrada, se em um dado instante a sua velocidade for VI igual a 60 km por hora e alguns segundos depois a seu VF, que é a sua velocidade final, for igual a 100 km por hora, né, sua variação de velocidade será. Então é só eu usar essa formulazinha do delta, que é a informação final menos a inicial. Então, neste caso, eu tenho 100, que é o final, menos 60, que é o inicial. Então, a minha variação ali foi de 40 km por hora. Outros exemplos de grandezas, né, cujas variações são frequentemente analisadas em fenômenos naturais, são massa, volume, tempo e temperatura, certo? Bom, continuando, a gente tem que entender que além do calor específico e da quantidade que relaciona a quantidade de calor e a equação, melhor dizendo, né, que relaciona a quantidade, né, de calor recebida ou cedida por um determinado corpo com a sua consequente variação de temperatura, né, o Joseph Blank também definiu outra grandeza auxiliar, denominada capacidade térmica de um corpo, que é essa letrinha C maiúscula. Então, não confundam numa outra fórmula esse Czão com esse Czinho. Esse Czão é a capacidade térmica, né, de um corpo, beleza? E o Czinho é o calor específico. Então, eu tenho aqui o C, que é igual à capacidade térmica de um corpo, M é a massa desse corpo e o Czinho é o calor específico, né, que constitui aí esse corpo, né? Então essa é uma outra fórmula que vocês precisam aí, né, guardar. E por último a gente tem isso aqui, ó, né? Então quanto maior for a massa de um corpo e o calor específico do material que o compõe, ou seja, quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais difícil será aquecê-lo ou resfriá-lo, tá? E a unidade está aqui, ó. A gente lê que é caloria por Celsius, né? Calorias por Celsius. Tudo bem? Então, isso é importante. E para a gente encerrar, a gente tem esse textozinho aqui, ó. Efeito termorregulador da água nos organismos. O tema água, ele vem sendo trabalhado com vocês desde o quinto aninho, tá? Quem tiver dúvida, tem um playlist do quinto aninho e lá tem um vídeo lá, né, uma sequência de vídeo falando sobre a importância da água. E lá no quinto aninho a gente já começa a falar sobre esse efeito termorregulador. Então, olha lá, ó. A análise do quadro anterior, dos valores de calor específico, né, das substâncias, aquela tabela, permite concluir, então, que é preciso fornecer ou retirar muito calor da água para que ela aqueça ou resfrie, ou seja, as variações de temperatura da água tendem a ser mais lentas
do que as de um outro material. Essa característica faz com que a água tenha um efeito termorregulador em alguns seres vivos, como os seres humanos, tá? Assim, o fato do corpo humano ser constituído de 70 e 75% de água, né, auxilia a manter aí temperaturas estáveis quando a temperatura ambiente oscila rapidamente, então dentro de certos limites. Por outro lado, quando somos submetidos, por exemplo, ao frio intenso e prolongado, o fluxo de sangue através das extremidades dos membros pode não ser suficiente para transportar a energia térmica necessária do interior do corpo para essas regiões. Consequentemente, elas se congelam e os tecidos são destruídos, podendo levar à necrose, como mostra a imagem. Olha aqui, ó, né? As nossas extremidades normalmente são os locais onde a gente sente mais frio. E olha lá, ó, dedinhos já ficando roxinhos, né? Ou seja, falta de circulação sanguínea para aquecer aquela região. Então, a gente pode ter ali uma necrose, né? A gente pode ter problemas bem mais sérios, tá? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!